Nós queremos saudar a todos com a graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, amados. É um privilégio para mim estar nesta noite, especialmente nesta noite, que os irmãos já sabem, hoje faço mais um aninho de vida. São 51 anos, desses 50, desde os 16 anos, nos caminhos do Senhor. Isso para mim é um privilégio, uma alegria enorme, poder agradecer a Deus mais um ano estando aqui na casa do Senhor. Para mim, esse culto é em ação de graças, porque Deus fez maravilhas. E eu não poderia deixar de falar um pouco, breve, mas um pouco sobre o que aconteceu o ano passado comigo. Porque o ano passado, por essa época, a situação não era muito boa para mim, para a minha saúde. Não é? Exatamente no dia 7, eu já estava no processo de adoecimento. E eu já sentia isso no meu corpo. E eu via, ao longo do tempo, eu via esse processo acontecer e a mão de Deus sobre mim. Foi muito difícil. Mas, exatamente há um ano, eu comecei a sentir problemas de hipertensão, porque alguém já tinha me dito, alguém que tinha feito 50 anos, conversou comigo e ele disse uma coisa, ele já faleceu, ele disse uma coisa que ficou gravada em meu coração. Tudo começa aos 50. E doeu. Porque eu senti exatamente, talvez com alguns aqui não seja desse jeito, ou não tenha sido desse jeito, mas comigo foi exatamente isso. Eu comecei a sentir mais profundamente quando eu completei 50 anos. No mês em que eu completei 50 anos, isso aconteceu. No dia que eu completei os 50 anos, eu estava doente, eu me lembro que eu fui trabalhar. Nesse dia eu estava dando aula em Cabedelo, no seminário, e nos primeiros minutos da aula, às 8 horas que eu cheguei lá, às 8 horas eu já estava me sentindo mal. Eu estava com sinais de hipertensão, pressão alta. E aí, ali naquele dia, eu tomei um comprimido e consegui concluir a aula e fui para casa. E no mês seguinte, no início do mês seguinte, eu estava hospitalizado. Após uma bendita vacina que certamente vocês também tomaram, mas a segunda dose eu acabei parando no hospital, sendo hospitalizado com um acidente vascular cerebral, um AVC isquêmico, e eu pude entender o processo do trabalhar de Deus em minha vida. E eu digo a vocês, o fato de eu estar aqui nessa noite, eu dizia isso à minha sogra, ela até me chamou a atenção por conta disso, porque eu agradeci a Deus, porque a lógica humana é que eu não deveria estar aqui. Eu dizia isso para ela, eu agradeço a Deus por ter chegado aos 50, porque eu não deveria ter chegado aos 50. Muito menos aos 51. Por tudo aquilo que eu passei. E o fato de eu não lembrar de quase nada. O fato de todo o processo que Deus fez na minha vida me lembrou de um versículo bíblico, que na realidade esse versículo eu nunca esqueci, desde que eu me converti, ele é uma marca registrada na minha vida. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esse não é um versículo somente para mim, mas marcou a minha vida. Ele também é um versículo para você, porque tudo o que acontece com você não se estraga. Tudo o que acontece com você, de bem ou de mal, contribui para o teu crescimento, contribui para a tua desenvoltura espiritual. Então, a cada dia, agradeça a Deus. Lembrando uma frase do pastor Evandi,
Depois que você passa por uma situação como essa, você tem que, de joelhos, no asfalto quente, agradecer a Deus sempre. Essa foi uma outra frase que ficou na minha memória. Porque Deus é maravilhoso. Amém? Hoje, nós estamos com o primeiro domingo do mês de agosto, abrindo assim o mês de agosto nesse primeiro domingo, agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor, porque nós estamos iniciando o mês do jovem e adolescente batista. E eu, como pastor responsável pelos jovens desta noite, agradeço muito mais a Deus, juntamente com Kailane, não é? Porque esse é um privilégio nós trabalharmos com jovens dessa igreja. Então não se esqueçam, primeiro, a igreja não pode se esquecer de abençoar os seus jovens. São jovens. Nós que já somos um pouquinho mais velhos, precisamos abençoá-los. Porque eles recebem críticas de todos os lados. Eles recebem críticas na escola. São atacados assustadoramente por onde vão. E nós que somos a igreja de Cristo, precisamos estar acolhendo os nossos jovens, protegendo os nossos jovens, tratando os nossos jovens, e não acusando, e não apontando o dedo. Precisamos dar as mãos para essa juventude. Porque, apesar de todas as coisas que eles têm passado, eles têm se segurado nas mãos do Senhor. E isso é bênção. Eles cometem erros, como qualquer um de nós. Parece que nós esquecemos da época em que fomos jovens. E nós não podemos esquecer. Eles sofrem muito mais do que nós em nossa juventude. Eles têm muito mais possibilidades, incentivo para pecar. E mesmo assim, continuam caminhando para servir e engrandecer ao nome do Senhor. Portanto, esses jovens, os nossos jovens, são admiráveis. Então, cada dia, ore ao Senhor e engrandeça o nome do Senhor por causa disso. Queremos intitular a mensagem de hoje, Comprometidos com a Verdade. Estamos elucidando o que o ano todo fizemos na temática A Tua Palavra é a Verdade, baseada em João 17. Mas nós queremos basear a mensagem de hoje no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. São os versículos que a gente vai ler agora e vamos meditar nessa palavra. Peço a sua paciência, seu coração contrito agora, observando a palavra de Deus em oração, para que Deus fale aos nossos corações e não meramente um homem, mas que o Espírito Santo de Deus abra os nossos corações, o nosso entendimento, para entender a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. Eu só quero reforçar o aviso que o pastor deu. Logo após o culto, nós temos a cantina. A cantina é referente aos amigos de missões. E estamos oferecendo para você uma delícia chamada munguzá. Quem gosta de munguzá aqui? Tem munguzá e salgado, né? Deus vai abençoar você se você abençoar também os amigos de missões nesta noite. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 10. Acompanhe comigo. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo.
Que Deus aplique essa palavra, poderosa palavra, na nossa vida, em nossos corações. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e bendito Pai, estamos diante de Ti, Senhor, e rogamos que a Tua palavra seja pregada, ó Deus, e que Teu Espírito Santo que possa falar aos nossos corações nesta noite. Abre, ó Deus, as portas para que esse Espírito Santo possa nos dar o entendimento necessário para compreendermos e praticarmos a Tua palavra. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar com você, Paulo estava extremamente preocupado com os servos do Senhor da Galácia. Lembra, os textos de Paulo, as cartas, as epístolas de Paulo, são escritas para igrejas. Não são necessariamente escritas para não crentes. São escritas para igrejas, são escritas para crentes. E Paulo está exortando, aconselhando os crentes da Galácia. A carta aos Gálatas vai dizer e vai tocar numa ferida da igreja da Galácia. Por quê? Porque Paulo está dizendo, lá no primeiro capítulo, ele já começa falando isso. Eu estou admirado com vocês. Ele diz, estou admirado com vocês, porque vocês estão tão rapidamente abandonando a palavra de Deus, seguindo um outro evangelho. Mas Paulo é também muito contundente, porque quando ele diz assim, um outro evangelho, ele imediatamente diz, não que exista um outro evangelho. O evangelho é único, a palavra de Deus é única. Porém, hoje, existe muita falácia e muitas pessoas pregando mentiras. E tem muito crente que está indo atrás das mentiras que o diabo tem inventado e colocado no coração dos homens. E eu quero dizer para vocês, e é importante que vocês escutem, isso vai piorar. Há uma mola mestra que tem movido o mundo chamado a política. E eu muito me admiro com isso. Eu queria que você lembrasse, há 4 anos atrás, eu ficava muito triste, muito angustiado com tudo aquilo que acontecia há 4 anos atrás e que vai voltando com força a acontecer nessa política de agora. Até chegarmos a outubro, a coisa vai ferver. Porque há 4 anos atrás, havia uma inimizade que foi semeada no coração dos crentes em Jesus. E muitos crentes foram atrás disso. Porque um ficava dizendo, é desse lado. Não, o outro é desse lado. E quem é do outro lado não presta. E famílias inteiras ficaram sem falar com a família por causa disso. Isso tem acontecido e tem voltado a acontecer novamente. Não estou dizendo que não devamos nos envolver. Não é essa a questão. Mas que em primeiro lugar é a palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. Isso a gente aprende. E eu fico muito triste também, hoje a gente estava falando sobre isso na oração, em que muitos crentes, durante essa pandemia, se acostumaram a ficar em casa. E estão em casa até hoje. Obviamente não estou falando daqueles que não podem sair. Estou falando daqueles que podem e devem e não estão vindo para as igrejas. Porque é muito cômodo ficar em casa. Amados, a igreja, ela existe para juntar, para unir. A Bíblia diz lá em Hebreus, não deixando de nos congregar. Precisamos estar aqui olhando uns aos outros. E aí eu vou fazer uma pergunta que talvez você ignore. Você quer viver para sempre aqui? Nós não somos daqui. Você não é daqui. O nosso reino, pastor, o nosso reino, ora, eu tenho um rei, amém?
Você tem um rei. E o rei que eu tenho, tem um reino. Bora, se eu tenho um rei, esse rei é dono de um reino. Eu sou filho desse rei. Portanto, eu faço parte desse reino. Esse reino não é desse mundo. E nós passamos muito tempo querendo ficar aqui. Nós passamos muito tempo com o coração ligado às coisas materiais. Tudo o que você está vendo, tudo o que você vê agora, vai ficar aqui e vai ser destruído. Mas aquele que conhece a palavra do Senhor, permanece para sempre. Amém, igreja? Dentre os muitos pregadores da palavra do Senhor, eu queria citar um chamado Charles Spurgeon. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Leiam Spurgeon. Ele disse uma vez: o discípulo não precisa jurar. O discípulo deve dizer sim ou não. É o caráter dele. É o caráter dele que o justifica. Precisamos pensar nisso. Porque quando você jura, quando alguém diz uma coisa e você diz assim, eu juro, então você põe em voga a sua palavra. Você não precisa. As pessoas precisam acreditar em você porque você fala. E quando você fala é isso ou aquilo, que seja isso ou aquilo na tua vida. Antigamente, não havia necessidade de papel para dizer esse terreno é meu ou esse terreno é seu. Se eu fosse vender um terreno, eu vendia pela palavra. E as pessoas acreditavam na minha palavra. Hoje em dia precisa de um monte de coisa. Vai para o cartório, precisa de testemunha. Sabe por quê? Porque as pessoas perderam suas palavras. Hoje em dia é vergonhoso você dizer que é crente. É vergonhoso. Antigamente, quando você dizia assim, eu sou crente, a pessoa dizia assim, você ia comprar alguma coisa, pode comprar até a venda toda. Quando você chega hoje em algum lugar e você quer comprar e a pessoa diz é crente, eu não vendo. É lamentável. É lamentável. Discípulo é aquela pessoa que é comprometida, não é envolvida somente. É uma pessoa comprometida com a palavra. Qual é o problema? Olha só, você diz assim, você tem um compromisso, aí você diz, eu vou, que horas? Você marca uma determinada hora para ir a um determinado compromisso. Você não sabe, você não diz mais, você não consegue dizer a hora exata que você vai chegar naquele determinado compromisso. Lá pelas 7 ou 8 eu chego. Isso não é hora. Sabe por que você diz isso? Porque você ainda não tem palavra. Não é somente porque você não sabe. É porque você não tem palavra suficiente para dizer é isso e ponto final. E esse é um problema que enfrentamos hoje em dia. O Senhor, Ele tem nos trazido uma mensagem a respeito disso através de Jeremias, por exemplo. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Não existe ser mais responsável do que o nosso Deus. E tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre à risca. E nós somos seus discípulos. E nós somos seus seguidores. E nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus. Não pode ser diferente. Algumas promessas que Deus fez para nós, para mim e para você. Eu quero citar algumas dessas promessas. Primeira promessa. Ele nos prometeu a melhor coisa que alguém pode ter. Você não precisa de outra coisa. Ele nos prometeu a salvação.
Pasmem, há pessoas que não acreditam na salvação de Cristo. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 25, a palavra diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez. Simples assim. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Ponto. Presta atenção. Quem foi que disse isso? Foi João, escrevendo lá na sua primeira carta, dizendo a respeito de Deus, que foi a promessa que Deus fez a mim e fez a você. E se Deus fez a promessa, vocês acham que Ele vai quebrar a promessa que Ele fez? Se eu fizer a promessa, você pode até desconfiar. Mas se foi Deus que fez a promessa, Ele fez, e Ele pode cumprir, e Ele vai cumprir. E a Bíblia está dizendo assim: e esta é a promessa que Ele fez, a vida eterna. Fez a promessa para você, fez a promessa para mim. Essa é a primeira coisa que Ele prometeu, dentre as muitas. Segunda coisa, Ele nos prometeu uma vida plena. Uma vida plena. A Bíblia diz aqui lá em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para furtar, para matar e para destruir. Mas ele diz assim: e eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plenamente. Queridos, vida plena é promessa de Deus. Além da salvação em Cristo Jesus, Ele nos prometeu vida plena. Mas muitas vezes nós não compreendemos isso. E aí nós chegamos em casa depois de um dia de muito cansativo. Nós chegamos em casa e nós só sabemos reclamar. O tempo todo. Como foi teu dia? Horrível. Cansativo. Só teve problemas e problemas e problemas. Aí eu pergunto a você, final do mês, você recebe o seu dinheiro, o seu salário? Recebo, mas não dá para nada. E nós reclamamos do início ao fim. Se você não tem emprego, você reclama. Se você tem emprego, você reclama. Mas a Bíblia diz que a gente vai receber, se você crê no Senhor Jesus, você recebe a vida plena, completa. E aí a gente vai para a terceira coisa, terceira promessa. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Orfandade é uma tristeza. Não ter nem pai nem mãe é uma tristeza. Mas a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. O Espírito Santo vai te ajudar nas piores coisas da tua vida. Vai te consolar, porque essa é a função dele. Ele é o Consolador, o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, aquele que vai estar ao seu lado. É promessa do Senhor e Ele cumpre. Quarta coisa, num período em que nós estamos em guerra, como por exemplo na Rússia e Ucrânia, e muitos outros lugares em que estão em guerra, e não somente a guerra de mísseis, mas muitas vezes as guerras existem em nossas próprias casas. Todos os dias, eu tive uma tristeza muito grande, várias tristezas grandes em ver brigas de casais. Não é uma coisa de um dia. Não, tem brigas que a gente vê quase todos os dias. Eu não consigo suportar um casal que briga todo dia.
Eu não consigo entender um casal que briga todo dia. Eu já vi coisas assim. Todo dia. Amados, é sério. 5 horas da manhã, esse casal se levanta cedinho, brigando. Meu Deus, que paciência é essa? Que disposição é essa? Já dormiu, parece que dormiu, brigando. Acorda, brigando. Aí você tem que chamar as misericórdias do Senhor. Obviamente, esse casal que eu estou dizendo são 2 filhos de Belial. Não são crentes. São filhos do pé de pé. E aí é natural que isso aconteça. Sabe por que eu chamo de pé de pé? Porque pé de pé é o pé de lã. O inimigo é desse jeito. Ele chega na tua casa, ele chega na tua vida, e ele chega com um pezinho de lã, coberto, e ele vai andando vagarosamente na tua vida, porque ele quer destruir a tua vida, e ele não avisa. Ele começa uma discussãozinha boba. Você vai sair de casa, você esqueceu, eu tenho certeza absoluta que você esquece uma coisinha, uma bobagem. Você esqueceu o dinheiro da oferta. Há um problema. Por que tu esqueceu? Pronto, começou a briga. Antes de você vir para a igreja, você está fazendo a comida para fazer o jantar. Uma coisa deliciosa, você está fazendo uma macaxeira, um cuscuz. Ninguém aqui gosta de cuscuz. Você faz o seu cuscuz, está fazendo, e aí de repente a mulher vai tomar banho, se ajeitar, demora um pouquinho, o cuscuz queima. Aí há toda uma confusão, porque o pé de péia, o pé de lã, ele começa isso. Aí ele diz assim, ó, chega no ouvido do marido, pergunta por que ela deixou o cuscuz queimar. Aí ele vai perguntar. Às vezes, só às vezes, o homem vai perguntar com toda a inocência. Ou nem perguntar, diz, o cuscuz queimou. Aí ela diz assim, e por que você não viu? Eu estava tomando banho. E aí começa toda uma confusão. Antes de vir para a casa do Senhor, antes de vir para a igreja, começa toda uma confusão. E aí, entrando na quarta coisa, ele nos prometeu paz. E aí você não encontra paz dentro de casa. Gente, a pior coisa do mundo é um homem ou uma mulher que diz assim, eu não quero mais voltar para casa, porque em casa não tem paz. Porque o melhor lugar que você deveria querer ir, querer voltar, é para a sua casa, é para o seu lar. Mas quando você sente no seu coração o desejo, no seu coração de não querer ir voltar para casa, alguma coisa está errada. E aí a palavra do Senhor diz, Isaías capítulo 26, versículo 3. Ele vai dizer assim, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás em perfeita paz. O Senhor Jesus lá em João, ele vai dizer, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não é uma paz qualquer. É uma paz em plenitude. É uma tranquilidade. Que em meio a toda guerra, você se mantém extremamente tranquilo, porque é Jesus que dá paz ao teu coração. E você precisa acreditar em tudo aquilo que o Senhor faz na tua vida. Você precisa acreditar nas promessas do Senhor. Talvez as promessas do homem, como agora, por exemplo, no período político, tem pessoas que vão chegar para você para comprar o teu voto.
e vai te fazer dezenas de promessas. E eu vou te dizer, baseado lá em Números capítulo 23, versículo 19, porque Deus é diferente dos homens. A Bíblia diz lá em Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe por que Deus não se arrepende? Porque Deus conhece o futuro. Eu não conheço, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Mas Deus sabe o que vai acontecer em todos os instantes da minha vida e da sua vida. Ele sabe de todas as coisas. Para recebermos as promessas de Deus, nós precisamos de 2 coisas. 2 principais coisas. A primeira coisa, você precisa tomar uma posição. Porque não existe essa questão, eu não sei, vou ficar em cima do muro diante de uma situação. Não, você precisa se posicionar. Eu estava me lembrando quando eu tomei uma posição ao lado de Jesus. Eu tinha 17 anos. Foi no dia 14 de agosto, 7 dias após eu fazer mais um aniversário. Dia 14 de agosto, foi num domingo. E naquele dia, eu precisava tomar uma decisão ao lado de Jesus, porque eu já estava procrastinando muito, deixando para depois, e deixando para depois, e deixando para depois, porque eu gostava muito de ler a palavra de Deus. E eu começava a conhecer a palavra de Deus. E Deus começava a cobrar de mim. Porque onde eu morava, além de eu realmente ler a palavra de Deus, diferente daquelas pessoas que estavam ali na minha circunvizinhança espiritual, eu lia a Bíblia. Eu já começava a ir na escola bíblica, na igreja batista, na minha cidade. E Deus começava a falar ao meu coração, a inquietar o meu coração. E eu precisava tomar um posicionamento. Quando Deus inquieta você, você precisa se decidir. Porque tem muita gente, eu conheço pessoas que ficam dizendo assim, quando Deus tocar no meu coração. Que é isso? Olha o tempo que Ele tocou no teu coração. Ele tocou no teu coração quando você nasceu. Mas você veio compreender isso depois. Só o fato de Ele ter feito você já é um toque espiritual de Deus na tua vida, chamando você para a realidade. Quando você se converte, quando você vem para a igreja e quando você aceita Jesus, você está voltando à normalidade. Essa é uma questão que você tem. Muitas pessoas têm questionado isso, de si para si. Quando você está fazendo a vontade de Deus, você está voltando à normalidade. Deus te chamou para isso. E Deus tem te chamado para isso. O normal não é fazer a coisa errada. O normal é fazer a coisa certa. E Deus tem te chamado para fazer a coisa certa. Ah, pastor, a coisa certa é a religião. Não. A coisa certa é Jesus. Então, a primeira coisa, se posicione. Diga, eu aceito. Não é eu aceito a religião, eu aceito Cristo na minha vida. Eu aceito o sacrifício de Jesus na minha vida, porque Ele tomou a iniciativa. Presta atenção, toda iniciativa, toda a primeira iniciativa foi Deus na sua vida. Quando Adão pecou, Deus tomou uma iniciativa. Não foi Adão primeiro que tomou a iniciativa. Adão estava errado. Veja, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no namoro, no noivado, no casamento, quando uma pessoa erra, a gente fica esperando que a pessoa que errou tome a posição para nos pedir perdão. Não é fato isso? A gente quer que o homem errou, ele precisa pedir perdão, senão não tem boquinha não.
A mulher errou, tem que pedir perdão. E tem mulheres que dizem assim: eu só aceito se você vier de joelho. O cara tem que vir de joelho, ó, de joelho ali, perdão. Senão ela não aceita. Olha o que Jesus fez, olha o que Deus fez com o homem. Deus vinha toda viradinha da tarde, finalzinho da tarde, vinha conversar com o homem. Ele vinha conversar com o homem. Depois que o homem peca, o que é que vai acontecer? Deus não vem mais. Sabe por quê? Existe uma diferença aí que a gente precisa entender. A presença de Deus é tão poderosa, que poderia destruir o homem imediatamente. Pensa, a glória de Deus, se a glória de Deus enchesse esse lugar, quem é que ficaria? O que é que ficaria dentro dessa igreja se a glória de Deus enchesse agora esse lugar? Quem subsistiria à presença poderosa de Deus? Deixa eu te dar um exemplo que não é nem parecido. Vamos supor que aqui no meio do templo tivesse um vulcão. E de repente esse vulcão entrasse em erupção aqui no meio. A lava começasse a se espalhar aqui dentro. Quem é que ficaria? Quem é que ficaria vivo aqui? Então pensa na glória de Deus. Se a manifestação de Deus aparecesse aqui agora, não ficaria absolutamente nada. Eu quero que você pense nisso. Para pensar, nós somos pecadores. Se a presença de Deus vem aqui, nós somos totalmente consumidos, destruídos, porque a gente não suporta a glória de Deus, a gente não suporta. O pecado não pode subsistir, o pecado não pode existir juntamente com a presença de Deus. Por causa disso, Jesus veio resolver esse problema. Só há uma forma de resolver esse problema. Como se resolver esse problema? Havia a necessidade de um homem sem pecado. Sem pecado. E esse era um problema muito sério. Porque se chamasse o pastor Jailton para resolver o problema, você estava tudo ferrado. Estava todo mundo condenado. No inferno, de cabeça para baixo, chupando picolé quente. Beleza. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu não posso substituir vocês, porque eu estou na mesma situação de vocês. Eu também sou pecador. Eu também mereço o inferno. Eu também mereço a condenação. Eu também preciso da graça e da misericórdia do meu Salvador Jesus Cristo. Ele fez isso. Porque somente Ele, que não tem pecado nenhum, isso é extraordinário. Não dá para eu entender isso, não. Eu estou só falando para vocês, mas não consigo compreender. A minha inteligência ela é muito finita, muito pequenininha para entender. Jesus é o Cordeiro e Ele é o sacerdote. Porque o sacerdote ele tinha que imolar o cordeiro, ele tinha que matar o cordeiro. Ele tinha que pegar o sangue do cordeiro e ele tinha que molhar todo o altar por cima do cordeiro ali. Então Jesus é Ele mesmo, Ele foi o cordeiro e Ele foi o sacerdote que espargiu o sangue dele sobre o altar. Entender isso? Não consigo entender isso. Mas foi isso que aconteceu. E aí a gente volta à escola bíblica dominical, dizendo, só pela fé. Você só entende pela fé. Cada dia a gente entende um pouquinho mais a respeito de Deus. E eu todos os dias, eu paro para pensar, eu completei hoje 51 e fico imaginando que cada dia que passa eu entendo menos. Cada dia que passa eu entendo menos. Porque cada vez que você se aproxima de Deus, você se sente menor. Quando você estuda muito, lê muito a palavra de Deus, você precisa se sentir pequenininho, nunca grande. Eu vejo muitas vezes doutores em teologia. Amém, está estudando muito.
Sou doutor em teologia. Teologia é o estudo de Deus. Sou doutor no estudo de Deus. Olha só, a bala. Não sabe de nada, inocente. Estamos, cada dia, entendendo e aprendendo um pouquinho mais de Deus. Você precisa saber que a primeira coisa que eu disse para você, precisamos de duas coisas. A primeira coisa é nos posicionarmos, é tomarmos uma decisão. Você precisa tomar essa decisão. Eu tomei essa decisão, 17 anos da minha vida, aos 17 anos eu tomei essa decisão. Muito jovem. E sabe de uma coisa, queridos? Eu queria ter tomado essa decisão antes. Eu queria ter tomado essa decisão, sei lá, aos 9, 10 anos. Eu nunca, aos 34 anos se passaram, eu nunca me arrependi de ter tomado a minha decisão por Cristo. Eu conheci uma irmãzinha na minha cidade que ela disse assim: porque eu nasci no lar evangélico, eu não sei o que é o mundo, e eu queria conhecer o mundo. Ela realmente tinha nascido no lar evangélico, conversou comigo, estava se aconselhando comigo, um jovem, sei lá, 17 anos, já estava dando conselhos, e ela dizia: eu queria experimentar o mundo. Como é que eu vou conhecer? Sempre fui de Cristo, sempre fui de um lar evangélico. Meu pai e a minha mãe não me deixavam sair para fazer as coisas. Eu preciso conhecer o mundo. Precisa não. Você não precisa colocar o dedo no fogo para saber que ele queima. Preste atenção na tua vida. Você não precisa cortar a sua mão para saber que é ruim. Não vai. Não é bom. Eu estou dizendo a você, e você não precisa de certas experiências. Essas experiências você já conhece. Você sabe que é ruim. Você não precisa que você experimente aquilo, você sabe que é ruim. A segunda coisa, além de nós nos posicionarmos, nós precisamos viver conforme a vontade de Deus. Quando eu digo viver conforme a vontade de Deus, é a sua parte que você deve fazer. A sua consagração é algo que vai beneficiar você. Não pense que a sua consagração beneficia Deus. O fato de você se consagrar, o fato de você orar, o fato de você ler a Bíblia, o fato de você cantar louvores ao Senhor, não te beneficia em relação a Deus. Não dá nenhum benefício para Deus, é benefício para você. Vai te dar crescimento espiritual, mas é para você. Quando você glorifica a Deus, Deus está olhando especialmente para você naquele momento, e Ele vai te engrandecer. Ele vai te exaltar no tempo certo. Deus vai te exaltar. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Talvez seja esse o tempo de Deus exaltar você. Talvez seja esta noite. Mas eu não sei. E eu não vou deixar de glorificar a Deus, porque eu não estou sendo exaltado pelo homem. Não deixe de exaltar a Deus por causa disso. Ele tem muita coisa ainda a fazer na tua vida. Agora eu queria fazer só uma diferença, porque existe uma diferença de membro da igreja e aquele que é discípulo de Deus, discípulo do Senhor, servo do Senhor. Todo discípulo é um membro da igreja, mas nem todo membro da igreja é um discípulo. O membro da igreja se ganha. O discípulo, ele é produzido ao longo do tempo, se faz. Baseado no seu comportamento, baseado na tua leitura, baseado em todas as coisas que você faz para servir a Deus.
Aquele que é membro da igreja entrega parte de suas finanças, mas o discípulo do Senhor entrega toda a sua vida. Tem gente que quer comprar a Deus. Ah, Senhor, porque eu dou meu dízimo. Ah, Senhor, porque eu jejuo. Deus quer a sua vida. Certa vez um índio, ele tinha uma família grande, mas ele estava com um problema na sua família. O problema dele é porque não tinha caça. E ele precisava alimentar a sua família. Ele pegou a espingarda dele, já era um índio mais evoluído, ele pegou a espingarda dele e foi caçar, para alimentar a família. Chegando lá, na floresta, ele começa a procurar, e ele não encontra o que caçar. Ele vai orar, ele vai pedir a Deus, porque era um índio que conhecia da palavra de Deus, já tinha sido evangelizado, conhecia da palavra de Deus e começou a pedir, orar ao Senhor: Senhor, me manda uma caça, porque eu preciso alimentar a minha família. Ele entendeu que ele precisava fazer um sacrifício. Na cabeça dele, ele precisava fazer um sacrifício. E ele disse assim: a única coisa que eu tenho é essa capa. A capa era a capa que ele tinha para se proteger do frio durante a noite. E ele então, se eu vou te dar esse é o meu sacrifício. Pegou a capa dele, colocou em cima de uma árvore que estava cortada, depositou como se fosse um altar. Senhor, é a minha capa. É a única coisa que eu tenho para me proteger do frio. Colocou ali em cima. Orou o Senhor e ficou esperando. O tempo passou. E a caça não veio. Ele poderia ficar revoltado, mas não. Ele insistiu na oração, foi orar de novo. E ele, na sua oração, disse: Senhor, eu preciso alimentar a minha família. A única coisa que eu tenho para poder caçar é a minha espingarda. Mas, se tu queres, eu deposito a minha espingarda em cima do altar. E além da capa, ele depositou a espingarda em cima do altar e ficou esperando. E ele esperou, e nada veio. Finalmente, ele orou novamente, insistiu novamente em sua oração, e na oração disse: Senhor, realmente eu agora nada possuo, a não ser eu mesmo. E ele se colocou no altar, juntamente com a capa e sua espingarda. Ele orou: Senhor, eu entrego toda a minha vida ao Senhor. E quando ele terminou de dizer essas palavras, uma caça apareceu, ele pegou a espingarda, matou e alimentou a família. O que você precisa é entregar toda a sua vida ao Senhor. Às vezes nós achamos, por exemplo, no momento anterior, nós entregamos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós muitas vezes achamos que podemos barganhar com Deus, porque damos a Deus. Veja, damos a Deus. O que é que você pode dar a Deus? Absolutamente nada do que você tenha, porque Deus não precisa de absolutamente nada. Eu fico imaginando, tem gente criticando: porque o dízimo é uma coisa lá do Antigo Testamento, não é do Novo Testamento. Pastor, me dá nos nervos essas coisas. Aí dá vontade de chamar de abestado. Você está aqui, você sai daqui agora, por exemplo, você saiu daqui, vai ali, vai tomar uma aguinha. A não ser que a sua água dê em árvore, e você não tenha que gastar absolutamente nada. Não ache que essas lâmpadas aqui existem por si só. Se não tivesse, a gente estava tudo no escuro. E você já entendeu o que eu estou dizendo. Há uma necessidade. Mas entenda, nós somos muitas vezes extremamente ignorantes. E nós precisamos entender aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E Deus tem feito, e Ele quer fazer muito pelas nossas vidas, muito pela sua vida e muito pela minha vida. Um certo sábio, ele disse o seguinte: assuntos difíceis
treinam a nossa mente. Exercícios difíceis treinam o nosso corpo. Pessoas difíceis treinam o nosso coração. Para pensar no teu marido, na tua esposa. Pessoas difíceis treinam o nosso coração. A sua família é difícil? A sua família é o teu treino. O teu pai e a tua mãe é o teu treino. A tua irmã, o teu irmão é o teu treino. Porque você vai ter uma outra família. Você tem que aprender. Tempos difíceis treinam o teu espírito. Você está vivendo agora tempos difíceis. Os tempos de pandemia. E não somente esses, mas muitos outros. Vão treinar o teu espírito, vão fortalecer você. Creia que o Senhor vai abençoar você e tem abençoado sempre na tua vida. Os guerreiros não são aqueles que sempre vencem, mas os guerreiros são aqueles que sempre lutam. Você precisa estar sempre vívido, forte para lutar. E é Deus que te dá essa força. Nós estamos no mês do jovem. Quero dizer só uma palavrinha para os jovens. No início da tua vida, jovem, o diabo vai chegar para você e vai dizer que é muito cedo para servir a Deus. Ele falou isso para mim. É muito cedo para servir a Deus. No decorrer da tua vida, no finalzinho dela, o diabo vai chegar para você e vai dizer, agora é muito tarde. Quando você envelhecer, ele vai dizer, é muito tarde, você poderia fazer, antes você não fez, agora é tarde. Então, nesse processo, aprenda, servir a Deus agora, independente do tempo, servir a Deus, glorificar a Deus agora. Eu quero te dar uma definição do que é gostar e do que é amar. Às vezes a gente não sabe muito bem. Assim como paixão e amor. Mas eu quero te dar uma definição. O que é gostar? Gostar é quando alguém conhece seu melhor lado e gosta de você. E mesmo assim fica com você. É bom. Você conhece o melhor lado da pessoa, o namorado conhece o melhor lado da namorada e fica com ela. A namorada conhece o melhor lado do namorado e fica com ele. Isso é bom. Mas o que é amar? É quando alguém conhece o pior lado da pessoa e luta para ficar ao lado dessa pessoa. Porque você precisa estar ao lado. Eu gosto de pensar, principalmente quando eu estou fazendo casamento, os conselhos pastorais, porque existe muita, não vou dizer falsidade, é pesada a palavra falsidade. Muito desejo no coração que é errado. Tem pessoas que dizem assim, às vezes a mulher está querendo casar com um rapaz, né, e diz assim, eu vou com você, eu moro com você, até debaixo da ponte. Meu querido, não vá nessa não. Não se engane. Não se engane mesmo. Ela não vai. Toda mulher, isso muito mais para o homem. Homem, principalmente vocês homens, preste atenção. Se você não conseguir dar uma vida pelo menos parecida com a vida que ela tinha quando morava com os pais, não leve ela não. Mulher, pé no chão. Pé no chão. Você não vai querer ficar debaixo da ponte. Você vai querer do bom e do melhor e vai exigir dele. Então ore, você é filha de Deus, você é filha do rei. Então ore, peça orientação para o Senhor e Ele vai te orientar. Última coisa que eu gostaria de dizer nessa noite. Porque em geral,
nós somos salvos para fazer a vontade do Senhor. E tem uma coisa que a gente faz e precisamos analisar na nossa vida. Pare de ficar na mesa onde as pessoas falam uns dos outros. Sabe por quê? Porque depois que você se levanta dessa mesa, sabe quem é o prato? É você. Vão falar de você. Então aprenda. Do mesmo jeito que você está ali falando também, quando você se levanta, você vai ser apontado. A vida é desse jeito. Mas o Senhor está ali para libertar você, para transformar você. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. A palavra do Senhor habita em vós, e já vencestes o maligno. Essa é a palavra que fica nos nossos corações, palavra de Deus ao teu coração, a tua palavra é a verdade, a palavra do Senhor está no seu coração e verdadeiramente é a verdade. E eu estou comprometido com a palavra, você está comprometido com a palavra, não somente envolvido com essa palavra. Ela tem que ser marcante na tua vida, porque vai acontecer um dia, e não muito longe, em que a perseguição vai vir. A perseguição contra a igreja vai acontecer. E você precisa tomar uma decisão. E não pode ser só se envolver. Você precisa estar comprometido com a palavra de Deus, a ponto de você poder dar até a sua própria vida pela palavra. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. O compromisso é quando você se dedica, é quando você se expõe ao risco. E não se envolve, e não somente se envolve. Vamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela minha vida. Eu quero agradecer a Deus por 51 anos que o Senhor me concedeu. Agradecer a Deus pelas oportunidades que Deus me deu. E repetir a mesma coisa que eu disse hoje pela manhã. Eu não deveria estar vivo, mas pela graça, amor e misericórdia do Senhor, Ele me concedeu essa oportunidade. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno e Deus todo-poderoso, nós somos indignos de falar com o Senhor. Somos indignos, ó Deus, de te louvar. Mas por causa da tua infinita graça e do teu grandioso amor para conosco, nós podemos falar contigo, Pai. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, no mais santo lugar, e te servir, te exaltar e glorificar o teu nome. Abençoa essas pessoas que vieram aqui. E nesse momento, ó Deus, há pessoas aqui que estão enfermas, que estão doentes, que precisam de cura. Há pessoas aqui que têm problemas no seu fígado. Há pessoas que estão com problemas nos seus rins. Há pessoas que estão com problemas na sua cabeça. Há pessoas que estão com problemas no seu pulmão. Partes do corpo, Senhor, estão sofrendo. Mas eu te peço, Deus, porque Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta. É por isso, Senhor, que nós acreditamos no Teu nome, porque tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Eu te peço, Senhor, que Tu vá até o mais profundo âmago de cada pessoa nesta noite. Senhor, aquela pessoa que precisa perdoar, que foi ferida, ó Deus, que foi traída, Senhor. Há pessoas aqui que estão passando por isso. Saíram de casa angustiadas, porque foram traídas, esquecidas, estão angustiadas, sofrendo. Mas que o Teu Espírito Santo nesta noite falou a esse coração, e essa pessoa sente que está sendo consolada, porque o Espírito Santo consola. É por isso, Senhor, que eu te peço, toca nesse coração, abraça essa pessoa, ó Deus,
para que essa pessoa sinta o poder do Espírito Santo envolvendo. Porque tudo o que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. E é por isso que eu oro assim, rogando o Senhor que esta noite inquieta, ó Deus, os corações que ainda não abriram para o Senhor Jesus. É essa a nossa oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a igreja diz, amém. Não saia daqui nesta noite sem dar um abraço forte nessa pessoa que está do teu lado, desejando uma semana abençoada, em nome de Jesus.